Hora de falar sobre uma rescisão no contrato que garantirá economia milionária ao Corinthians. Timão se acertou nessa segunda-feira pelo fim do vínculo de forma antecipada com o Fagner. O contrato só se encerrava em 31 de dezembro de 2026 e ele tinha direito a R$800 mil mensais. A gente está falando de mais ou menos R$10 milhões durante esse período de contrato. O Corinthians conseguiu uma economia de praticamente R$8 milhões, ou seja, Timão vai bancar uma pequena parte daquilo que o Fagner teria direito até o fim do contrato. Fagner, que vai ser anunciado nas próximas horas como novo jogador de forma oficial do Cruzeiro. Ele havia atuado na temporada passada por empréstimo na Raposa. Essa saída do Fagner ao Cruzeiro tem a ver também com a permanência do filho dele, o Henrique Lemos, nas categorias de base da Raposa, menino super bem avaliado. Quem cuidou das tratativas com o Fagner foi o Marcelo Paz, novo diretor executivo de futebol do Timão. Fagner, que deixa o Corinthians depois de 578 partidas e 5 títulos conquistados, foram 2 brasileiros e 3 paulistas. Saideira sobre o Corinthians. Timão igualou a proposta do Atlético Mineiro para ter Maicon em 2026. Contei para vocês que a proposta do Corinthians ao Maicon era de 2 anos, o Atlético havia oferecido 3 anos para o volante e o Shakhtar estava mais inclinado a fechar com o Galo do que o Corinthians, porque quer que o Maicon tenha um contrato longo no Brasil. Com o fato de o Corinthians ter igualado a proposta, vai caber ao Maicon decidir se permanece no Timão ou se vai para Belo Horizonte. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta assim que surgir notícia. Tchau. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora, deixa o like aqui, vamos seguir, falando do Coringão. Pedro Raul fez um pedido, tá, para a cúpula corintiana, comissão técnica, também Marcelo Paz, que ele quer permanecer no Corinthians na temporada 2026. O pedido ainda não foi aceito, a situação dele está sendo avaliada, mas por enquanto o técnico Dorival Júnior pediu para a diretoria para que não negocie o Pedro Raul até pelo menos o pagamento do transfer ban e a chegada de novos reforços, principalmente para o setor do ataque. Então, por enquanto, tudo encaminha para que o Pedro Raul continue no Corinthians, tá? Ou pelo menos inicie a temporada 2026 jogando pelo Corinthians, né? A sua pré-temporada já está sendo no clube de Parque São Jorge, até porque ele tem contrato e tem salário alto, né? O Pedro Raul, que fez uma boa temporada 2025 pelo Ceará. Ele tá afim, quer ficar no Corinthians. Vai depender, claro, muito do transfer ban e dos reforços que chegarão para o ataque do Timão, ou até mesmo para o início de temporada dele, tá? Aliás, outra coisa que a comissão técnica falou, que além, de pedir para não liberar o Pedro Raul agora, por conta de reforços e também por conta do caso de Yuri Alberto, né? Há uma indecisão hoje em relação ao Yuri Alberto, se ele fica, se ele sai, tá certo? Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos seguir falando muito do Coringão. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! E o Fagner já rescindiu o contrato já com o Corinthians? Olha só, a informação que eu recebi é que uma fonte me diz o seguinte: não está assinado ainda, mas dá para cravar, só falta assinatura, tá? O acordo já está feito, o Corinthians aceitou o pedido do Fagner, que eu trouxe com exclusividade ontem para vocês, aqui no blend de informações que eu soltei em pleno domingão. Eu revelei que o Fagner fez um pedido, para que o Corinthians pague por mês R$200 mil. R$200 mil, se a gente for multiplicar aí por 3, vai dar aí R$2.600.000, né? Como o Corinthians não vai precisar pagar o 13º, a gente está falando aí de R$2.400.000 que o Corinthians vai pagar ao Fagner. O Corinthians considera aí uma economia de R$8 milhões, como eu trouxe ontem para vocês também, já que o salário do Fagner é 800 mil multiplicado aí por 13 vai dar R$10.400.000, tá? Se ele ficasse, era isso que o Corinthians teria que pagar, e sim, teria que pagar o 13º. Então, é uma economia de 8 milhões. Todos esses valores, né, o pessoal tá usando aí tudo, mas foram revelados com exclusividade aqui no canal Café do Setorista. Tanto que o Corinthians queria rescindir os valores do salário, o valor que o Fagner pediu de R$200 mil foi um valor exclusivo aqui do canal Café do Setorista. Vai assinar a rescisão, o Corinthians já aceitou, né, tá tudo apalavrado, só falta a assinatura do contrato para que Fagner deixe o Corinthians para sempre e permaneça com o seu filho no Cruzeiro. Deixa o like, comente aqui embaixo e me fala o que você achou desse negócio do Corinthians envolvendo o lateral direito. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! A verdade sobre Michael. Quer saber a verdade sobre Michael? Fontes importantes do Corinthians me falaram o seguinte: o Corinthians fez uma proposta, tá, ao Shakhtar, pelo Michael. Proposta para cada clube ficar com 50% dos direitos do jogador e o jogador jogar no Corinthians, né? E o Shakhtar podendo lucrar aí com uma futura venda, né, se assim acontecer. O contrato que o Corinthians pediu para o Shakhtar foi de 2 anos. O Shakhtar realmente não quis e pediu um contrato de 3 temporadas, senão não ia fazer esse negócio com o Corinthians, né? O Corinthians não vai pagar nada pelo Michael, tá certo? E ainda vai ficar com 50% do jogador. O Corinthians imediatamente aceitou o pedido do Shakhtar, tá?
o Corinthians foi e disse que tudo bem, então, vamos fechar 3 anos de contrato. Depois, tá? As fontes do Corinthians me passaram isso, depois que o Atlético Mineiro apareceu na parada, né, fazendo uma proposta para o Shakhtar, né? O tempo de contrato, 3 anos, e o tempo de salário, eu perguntei para uma fonte do Corinthians, ela não me disse se o Atlético está oferecendo mais ou está oferecendo a mesma coisa que o Corinthians. Eu perguntei agora como é que fica a situação dele, né, me falaram que depende do Maicon, ele que vai escolher, né? Alguns argumentos do Corinthians foram colocados na mesa, né? Trataram ele até como ídolo, falaram que você é ídolo, é bem tratado. E outra coisa que falaram para o Maicon, para ele não escolher o Atlético Mineiro, é o gramado sintético, né? Você tem um problema sério no joelho, como é que você vai querer jogar lá, né? O jogo que todo mandante você vai jogar no gramado sintético. Enfim, até isso foi colocado, né? Agora eu não sei, né, qual vai ser a decisão do Maicon, nós vamos ter que aguardar nas próximas horas, nos próximos dias. Mas ele tem uma proposta do Atlético Mineiro que chegou depois, tá? Então, essa é a verdade sobre o Maicon. Quando o Corinthians faz a proposta de 2 anos de contrato, o Shakhtar pede 3 e o Corinthians aceita os 3 anos, senão ia ficar sem um jogador. E depois que o Corinthians já aceitou, que o Atlético apareceu. Só que, não sei se apareceu oferecendo bem mais, né? Existe uma relação familiar lá com o jogador do Atlético Mineiro, que é o Lianco, né? Em relação ao Maicon. Enfim, a gente não sabe se ele vai escolher o Atlético ou não. O Corinthians colocou já alguns argumentos para ele escolher o Corinthians. Vamos ver. Resposta do Corinthians agora para mim em off está nas mãos do Maicon. Só depende dele, tá? Mas eu queria te passar a informação, a verdade, na temperatura certa. Deixa o like. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, Dorival Júnior, comissão técnica do Corinthians, pediu o meia Claudinho à diretoria corintiana. Pode acontecer, Samir? Acho difícil, porque é sempre um jogador que todo mundo tenta e ninguém consegue, tá? E os moldes da contratação, claro, né? A comissão técnica do Corinthians pediu para que a diretoria tentasse um empréstimo, pois sabe que outros clubes do futebol brasileiro estão tentando, né, o Claudinho por empréstimo, né? O que a comissão técnica recebeu da diretoria? Que após o pagamento do transfer ban e o Corinthians resolvendo outras prioridades, o Corinthians vai sim fazer essa sondagem, tá? Mas eu já tenho informação, né, que pessoas no Corinthians fizeram já uma sondagem ao staff do Claudinho, mas ainda não fizeram a sondagem, ou primeiro contato, melhor dizendo, ao Al-Sadd, né, que é o time aí do Claudinho, né? Lembrando que ele teve uma fase boa, né, no Zenit, mas hoje ele atua no Al-Sadd, tá? Enfim, foi uma contratação de 120 milhões de reais em janeiro de 2025. Lembra que o Palmeiras tentou contratar e ele deixa o Zenit para ir para o Al-Sadd, tá? Enfim, o Corinthians tem uma boa relação, né, com o staff dele, por isso que já fez um contato rápido, que é o pessoal do elenco, né? Não sei se, enfim, isso ajuda, né, ou atrapalha hoje em dia, mas não adianta nada, né? O Corinthians tem que entrar em contato, claro, com o clube do Catar para ver se rola alguma coisa. Titular absoluto do Al-Sadd, o brasileiro soma 4 gols e 4 assistências em 11 partidas na atual temporada, números bons do Claudinho, que é titular absoluto lá. Acho muito difícil o Al-Sadd liberar o Claudinho, né, por empréstimo, porque a única chance de contratar o Claudinho seria por empréstimo. Mas o Dorival, ele quer um meia para disputar posição com o Garro, e nessa posição de meia, eu posso adiantar para vocês que o Dorival não quer um jogador qualquer. Ele quer um jogador que chegue com nível de ser titular para brigar com o Garro pela posição. Então essa é uma informação exclusiva para você, importante. O Claudinho é um dos nomes, mas tem outros nomes na pauta também. Repito, para essa função de meio armador, o Dorival Júnior quer um jogador que chegue pelo menos para assustar aí o Rodrigo Garro, né? Enfim, para que o jogador também não se acomode tanto como foi na temporada passada. E aí, você acha que tem alguma chance de Claudinho? Eu acho difícil, mas é um nome que agrada muito o Dorival, é um pedido da comissão técnica, houve um contato, né, com os representantes dele, mas precisa ter um contato com o clube do Catar, e sinceramente, acho muito difícil o Corinthians conseguir, né, essa contratação por empréstimo, mas fica aí o nome do Claudinho para vocês, que é um pedido, né, da comissão técnica. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!